O assunto ganso ainda rende, né? Mas vamos parar por aqui, né? Vamos dar uma diminuída aí no assunto ganso, né? Já falar sobre ele aqui hoje, mas tá começando a escalar num nível meio bizarro. A gente vai falar também sobre o John Arias e Arrascaeta. A comparação feita pelo GE, pelo espião estatístico, enfim, não foi nem pelo espião estatístico do GE, foi pela página mesmo do Fluminense, mas que chamou a atenção de muitos tricolores. A gente precisa falar disso na realidade mesmo, assim, a vera. E uma parcial de ingressos para o jogo de domingo contra o Botafogo. É isso que você vai ver aqui nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Eu já avisei, não vou pedir like aqui nessa sequência não. Você pode dar, inclusive, se quiser, mas não é obrigatório não. Agora, obrigatório é a sua inscrição. Isso não... Gabriel, não tem boa não, vou tratar como obrigatório mesmo. Dá essa moral aí, não esquece de... Aliás, o YouTube avisou recentemente pra gente que é produtor de conteúdo que ele vai entregar mais o conteúdo, vai aparecer mais para quem der mais likes. Então, se você dá um like ou comenta no vídeo, é capaz do Raiz Tricolor aparecer mais para você. Então, aperta o like aí embaixo ou comenta aqui embaixo. Beleza? Pode comentar, inclusive, like, que isso ajuda bastante. Vamos embora, vamos pro vídeo de hoje. E a gente começa falando sobre parcial. Já abriu a venda de ingressos para Fluminense e Botafogo, e o Fluminense, inicialmente, né, só para sócios, já vendeu uma série de ingressos, como sempre, os secões de sempre, 10 mil ingressos vendidos. Aliás, o Marcelo Neves até diz 9 mil ingressos. Eu já recebi uma notícia de que já tinha passado de 10 mil ingressos ao longo dessa terça-feira. Então, 10 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Botafogo, clássico no domingo. São os secões, são aqueles caras que quando abre já compra. Lembrando que a venda de ingressos somente para sócios acaba nesta quarta-feira, né? Na quarta-feira que agora abre o último plano, né? Que é o plano Guerreiro, abre às 14 horas. E a partir da quinta-feira, os não sócios, né, e os torcedores do Botafogo poderão efetuar a compra de ingressos também. Normalmente, eu tenho que falar disso, normalmente a galera que faz check-in assim rápido é a galera que tem o ingresso de graça, né, que faz para garantir e depois vê se vai pro jogo ou não. Então você que quer ir no clássico, quer ver a gente ganhando o Botafogo mais uma vez e quer estar lá no setor sul, no setor leste, tanto faz, abre lá nense.com.br e faz a compra do seu ingresso. Falando ainda sobre jogo, né? Uma outra notícia que eu nem falei na abertura, inclusive, que é sobre o jogo contra o Ceará. Exatamente, falando de ingresso também. A gente que agora acabou de passar lá contra o Avaí a situação do torcedor local não poder ir no jogo, né? Porque o Avaí pegou uma punição de jogar com portões fechados contra o Fluminense. O Ceará, que é o adversário do Fluminense, lá no dia 31 de outubro, ou seja, daqui a mais ou menos 2 semanas, também está com uma punição. O STJD, o Otávio Noronha, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, deferiu o pedido do Ministério Público, se eu não me engano, que foi quem fez o pedido inicial, enfim, mas deferiu o pedido de que o time do Ceará não tivesse torcida nos seus jogos mais. Além disso, ainda está sendo vista uma possibilidade até de interdição do Castelão, da Arena Castelão. Mas o que, enfim, aí tanto faz meio que pra gente, né? Se a nossa torcida não vai poder estar, tanto faz ser no Castelão, no PV, ou dá 200 quilômetros de Fortaleza. Fato é, o jogo do Castelão, sem dúvida, aquela barbárie que aconteceu lá contra o Ceará, sem dúvida, será sem público, né? Não dá pra gente achar normal, que lá ainda mais em reta final de Campeonato Brasileiro, aquela briga toda, enfim, foi uma briga bem complicada, até sei o contexto, mas acho que não vale ficar falando tudo aqui agora nesse vídeo. O importante é, torcedor tricolor, né, que mora aí, torcedor do Fluminense que mora no Ceará, não terá a oportunidade de rever o Fluminense, já que ele já viu, né, contra o Fortaleza, inclusive 2 vezes esse ano contra o Fortaleza, não terá a oportunidade de ver o jogo contra o Ceará, porque não terá torcida. Inclusive, eu até vou estar nesse jogo, né, mas sou como imprensa, né? Sou jornalista, enfim. Vamos falar do terceiro assunto, que é o assunto Paulo Henrique Ganso. Olha só,
Vamos lá, tá? Repórter da Jovem Pan, o Gabriel Sá, informou que Ganso, sim, está sendo observado pelo São Paulo. São Paulo tem o desejo. Aí depois já veio uma notícia do Netflu, aliás, duas notícias do Netflu, uma notícia do Netflu e uma notícia do UOL Sport. Uma notícia do UOL Sport dizendo de que o nome de Ganso enfrentava resistência por parte de Rogério Ceni, que é técnico de São Paulo, que preferia jogadores mais participativos, que lutem pela bola, lutassem pelo espaço de campo. Isso, matéria do All Sport. E depois uma matéria do Netflu dizendo que o Fluminense não pretende se desfazer de Paulo Henrique Ganso, que não há essa ideia. Então assim, vamos lá, escalou longe demais, tá? Era meio óbvio que Paulo Henrique Ganso não sairia do Fluminense nesse ano. Porque o Fluminense não vai liberar se não for pagando, né? Se não receber uma boa grana. Ganso tá com uma boa relação com a torcida, Ganso tá jogando muito bem nessa temporada. Então, assim, não tem por que se desfazer de Paulo Henrique Ganso nesse momento. Segundo ponto, tá? Que também é relevante. Ninguém vai pagar. Se é só pagando, ninguém vai pagar. Então, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim. Segue a pauta aí, vamos seguir a pauta. Ganso não vai sair do Fluminense para essa temporada. Para a próxima temporada, para 2024, aí a gente ano que vem vai começar a conversar sobre renovação, mas o assunto escalou demais, tá? Escalou demais. Próximo assunto. Próximo assunto eu vou ter que botar aqui na tela, inclusive, né? A gente vai falar de uma matéria do GE. Globo, uma matéria, inclusive, não assinada, que saiu na editoria de Fluminense, intitulada Em Alta no Fluminense, Arias passa a Arrascaeta e vira o meia com mais participações em gols em 2022. Com 16 bolas na rede e 15 assistências, o colombiano supera o uruguaio do arquirrival Flamengo. Até tinha um erro, não sei o que estava, supera o argentino no início da matéria, logo assim que ela foi lançada. Bem, a matéria tem um abre aqui, né, falando sobre o protagonismo, né, que John Arias vai assumindo e etc. E aí vamos ler esse trecho aqui. John Arias chegou a 31 participações diretas, com 16 bolas, né, 16 gols e 15 assistências em 56 jogos e superou a Arrascaeta. O uruguaio do arquirrival Flamengo tem 30 participações em gol até aqui. 12 gols, 18 assistências em 53 partidas. Depois deles, no ranking, aparecem Rafael Veiga, Gustavo Scarpa do Palmeiras, Terãs do Atlético Paranaense. E aqui embaixo está o ranking, né, dos meio-campistas. Isso, inclusive, soluciona uma discussão que eu tive com o Fio lá no Canal 20, que eu sempre bati nessa tecla. John Arias, pra mim, sempre foi meia, tá? John Arias, pra mim, não é atacante, não. Pra mim, sempre foi tratado como meia. Eu lembrei disso aqui até agora. Aí, ó, Fio, se ferrou, otário. Eu sei que ele assiste os vídeos do canal. Meias com mais participações em gols. E aqui vai descrevendo, né? John Arias tem 16 gols e 15 assistências. São 31 participações. Assim, isso me chama a atenção porque é muito gol e muita assistência. Dos dois lados. John Arias, de fato, é um fazedor de gols, é óbvio. Ele tem ali uma postura também de atacante, eu fiz a brincadeira aqui, mas é óbvio que John Arias não é um meia clássico, como também não é um atacante clássico, esse meia atacante ali. A Arrascaeta tem mais assistências, porque os artilheiros, né, do Flamengo são os dois atacantes, Pedro e Gabriel. Rafael Veiga do Palmeiras, também com um número muito alto de gols, é o cobrador de pênalti do Palmeiras, mas o Palmeiras faz muitos gols, então é normal de que ele tenha esse número alto de gols, mas tem menos assistências. E já Scarpa não tem mais assistências, apesar de ter um número considerável de gols. Scarpa bate escanteio, né? John Arias não bate todos os escanteios do Fluminense. Natan também bate. A gente vê muito escanteio curto, Ganso batendo. Scarpa é meio que o batedor oficial lá também no Palmeiras, até onde eu sei, posso estar errado. E aqui, por último, Davi Terãs, que, enfim, já virou banco no Atlético, então não chegou a ser banco em algumas partidas, mas não é um número... É um número muito grande, mas não é um número absurdo. Você percebe que o absurdo são esses 4 jogadores aqui de cima, até pela diferença. E aí ainda cito, enfim, uma assistência de Arrascaeta que foi sem querer, então não conta. Alguns torcedores do Flamengo chegaram a falar que, não, mas a John Arias tem mais jogos, a Arrascaeta está sendo poupado direto. A gente percebe que são 56 jogos do Fluminense, 53 jogos do flamenguista, né? Então são 3 jogos de diferença, enfim, então é uma participação em 3 jogos de diferença, a gente pode dizer que é o mesmo número. E aí, assim, até vai ter o espírito de porco que vai ficar fazendo esses comentários, então é bom você ter assim, quando você for discutir com argumentos, né? Pô, cara, Arrascaeta, eu não tenho necessidade nenhuma de mentir, nem de falar nada. Acho que, inclusive, isso faz parte do ser tricolor também.
Cara, acho que ele é um jogadoraço. É um jogador espetacular que a gente é daqueles jogadores que a gente não faz ideia do porquê que ficou no Brasil, assim, né? Não tá na Europa. E, cara, só de John Arias estar fazendo um jogador que no ano passado foi bastante criticado, enfim, pela temporada que vinha fazendo, etc. Só dele estar fazendo ali uma temporada semelhante, igual a de Arrascaeta, que é sem dúvida, acho que hoje talvez seja o melhor jogador do futebol brasileiro. John Arias está fazendo um ano desse, é um destaque sim, pô. O cara é o melhor do Brasil, a gente tem o melhor jogador do Brasil. Beleza, a gente tem um que tá fazendo um igual. E eu olho pra frente e pode ser que faça mais também. Enfim, John Arias tem feito um ano espetacular. É um dos melhores jogadores do Brasil na temporada de 2022, isso é um fato. Seja no Campeonato Carioca, em que ele foi campeão, não foi um dos destaques, mas jogou bem, até porque ele era reserva numa parte do Carioca, ele começa o ano como opção, ganha a posição, e aí teve até alguns falando assim, mas ele jogou partida moleza de pré-Libertadores Sul-Americana. Não, ele não é titular absoluto nessas competições. Acho que na Sula, até num pedaço ali, ele é. Mas nem aquele do 10-1, por exemplo, ele já é titular já. Mas na Libertadores ele não é titular absoluto, não. Ele tá entrando em segundo tempo ainda com o Abel Braga. Esses números bizarros dele, tal qual os números bizarros também de Germancano, são muito inflacionados pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil e as suas fases mais agudas. São nos jogos grandes também, em que John Arias acaba se destacando. Um desses gols aqui é no Fla-Flu contra o Flamengo, o primeiro Fla-Flu do Campeonato Carioca. Então, é de se destacar os números, sim. Dono de 15 assistências, Arias é disparado o maior garçom do Fluminense na temporada, com quase o dobro de Ganso, que é o segundo colocado com 8. Restando apenas 6 partidas para o fim do Brasileirão, o colombiano ainda pode superar a marca de Gustavo Scarpa com as cores branca, verde e grená. Eu confesso que isso me incomoda, hein? É verde, branco e grená. Apesar de fazer sentido branco... seria branco, grená e verde para em ordem alfabética, mas verde, branco e grená, né? Formado em Xerém, hoje o meia do Palmeiras serviu 18 vezes os companheiros em 2016. O hoje meia do Palmeiras serviu 18 vezes os companheiros em 2016, quando ainda estava no clube carioca. E é o maior garçom tricolor dos últimos anos. A temporada 16 de Scarpa é muito bizarrinha mesmo, né? 18 assistências, caraca. Arias sozinho tem mais participação direta. Aliás, Arias sozinho tem participação direta em 28,4% dos 109 gols do Fluminense em 2022. Ou seja, a cada 4 gols, 25, 26, enfim, a cada 4 gols do Fluminense em 2022, John Arias estava participando de um. Isso é muito bizarro. Se considerar os números de sua parceria com o Cano, a dupla foi responsável por 58% das bolas na rede da temporada. Caraca, é basicamente a gente dizer que assim, tirou John Arias e Germancano, vão sobrar 50 gols na temporada. Contudo, contando com um gol marcado ainda no ano passado, quando chegou ao clube e viveu o início tímido, Arias soma 17 gols e 15 assistências em 77 jogos. O número cai, né? Ao todo com a camisa tricolor. Aos 25 anos ele cresceu de produção e também passou a ser convocado e titular da renovação da seleção colombiana após o país ficar de fora da Copa do Mundo 2022 no Catar. Enfim, pedido pelo ex-técnico tricolor Roger Machado, Arias foi contratado e aqui, enfim, descreve a questão da contratação. Sobre John Arias, acho que vale um detalhe só, e eu vou estender mais isso num outro vídeo que eu vou lançar ainda hoje. Acho que vale tocar no ponto de John Arias, que é, se a Colômbia tivesse na Copa do Mundo... Se a Colômbia tivesse na Copa do Mundo, ia dar muito bom. Pô, eu não sei se ele estaria convocado, né? Porque ele faz parte da renovação, como foi dito, né? Então ele chega porque a Colômbia não vai para a Copa. Mas se a Colômbia tá na Copa do Mundo... Enfim. Esquece aqui de comentar aqui embaixo, like, ou dar o like aqui embaixo e se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu.